E aí, pessoal, tudo bem? Terminei o texto da semana e estou passando aqui para gravar o vídeo com vocês. Como vocês bem sabem, os textos sobem toda segunda-feira no site da Ágora, LinkedIn da Ágora, Instagram da Ágora, no meu LinkedIn e Instagram pessoais. Eu vou deixar o link na descrição aqui para caso vocês queiram conferir, tá bom? E o vídeo no nosso canal no YouTube. Dando sequência à abordagem aos regimes específicos de CBS e IBS, hoje nós vamos abordar os regimes específicos de bens imóveis, de operações com bens imóveis. Tá ali entre o artigo 251 e 270 da Lei Complementar. E eu vou dividir essa abordagem em 3 ou 4 episódios, conforme for a duração que a gente entender daqui para frente, porque tem muito conteúdo. E a Lei Complementar 227 deu uma embolada na abordagem das prescrições, né? Intercalou conceitos que ela trata lá na frente, com a utilização deles antes de abordar. E eu vou tentar fazer esse desenrolo aí com a maior velocidade possível. E aí a gente vai dividir em 3 ou 4 conteúdos que nós vamos saber daqui para frente, tá bom? Vamos lá. Contextualização geral. Hoje nós vamos tratar das disposições gerais do regime específico de CBS e IBS para operações com bens imóveis, que está ali do 251 ao 253. O regime como um todo vai do 251 ao 270. Mas hoje nós vamos tratar só 251, 252 e 253, ok? A seção 1, né, é a primeira seção das 7 que esse regime específico cria. Ela é estipulada de disposições gerais e trata basicamente de 2 coisas. As operações que são tributáveis, né, as operações imobiliárias que são tributáveis por esse regime específico e as pessoas que são contribuintes desses tributos dentro desse regime específico, tá bom? Bom, não obstante, o próprio artigo 251 fale nessa ordem de operações e contribuintes, ele inverte a ordem, a lei, né, inverte a ordem na hora que vai tratar desses conteúdos, tratando primeiro dos contribuintes, sobretudo com relação às pessoas físicas, para depois dizer quais são as operações. E eu vou preferir manter a ordem que a lei usa para ficar mais fácil para vocês conferirem o que a gente está falando aqui, com o texto que eu escrevi, com um texto legal. Então, mesmo que fique um pouquinho mais complicado, vamos manter essa ordem para facilitar a análise individual e isolada de vocês posteriormente, tá bom? Vamos lá. O artigo 251 caput diz basicamente que, vou ler aqui, as operações com bens imóveis realizadas por contribuintes que apurem o IBS e a CBS no regime regular ficam sujeitos ao regime específico previsto nesse capítulo. Primeiro ponto, não há distinção entre pessoa física ou pessoa jurídica. Fala só de contribuinte. Então, o que a lei faz hoje é estender para as pessoas físicas que hoje não pagam PIS e COFINS, hoje não pagam ICMS, hoje não pagam ISS, sobre a operação de compra e venda de imóveis, a condição de contribuinte de CBS e IBS nessas operações, né? Teremos um aumento de carga aqui. Segundo, na sequência, o próprio artigo 251 vai dizer os casos em que as pessoas físicas são contribuintes e como elas serão consideradas contribuintes. Olha o que diz o parágrafo 1º. As pessoas físicas que realizam operações com bens imóveis serão consideradas contribuintes do regime regular de IBS e CBS, sujeitos ao regime que trata esse capítulo. Nos casos de... Aí ele vai dizer quando que elas são. Óbvio, se elas não estão enquadradas nessas situações, elas não são. Existem situações de isenção. E aí aqui eu vou pedir licença para sintetizar. Convido vocês a lerem o texto, depois lerem a lei, porque a abordagem da lei ela é muito detalhada e ela não é linear. Ela fica indo e vindo, isso aí vai prejudicar a nossa abordagem. O fato é que as pessoas físicas são contribuintes do CBS e IBS nas operações imobiliárias, que o artigo 252 diz quais são, para todos, então pessoas jurídicas também. Só que elas não são contribuintes nos casos em que tem a receita anual, locação, cessão onerosa e arrendamento, quando a receita for até R$240 mil por ano e se tratar de, no máximo, 3 imóveis distintos. Como é que vai se dar essa distinção? Como é que você vai aferir isso aí? O regulamento vai tratar. 2. Alienação, cessão onerosa de imóveis, desde que se tenha 3 imóveis distintos e que eles estejam no patrimônio do sujeito há mais de 5 anos. Então, eu posso não ser tributado caso eu venda mais de 3 imóveis que estão no meu patrimônio, como pessoa física, há mais de 5 anos. Bom, então para que a pessoa física seja considerada contribuinte CBS e IBS, no ano calendário seguinte, isso é um outro ponto que eles falam, ela tem que ter receita com locação, cessão onerosa ou arrendamento maior do que 240 mil por ano. E se refiram a mais de 3 imóveis. Qualquer um desses 2 fatores tira a pessoa da condição de não contribuinte e joga ela para a condição de contribuinte no ano calendário seguinte. No caso de alienação ou cessão de direitos, quando eles se referirem a mais de 3 imóveis que estejam no patrimônio da pessoa há menos de 5 anos. Então, quando a pessoa tem mais de 3 imóveis há mais de 5 anos no seu patrimônio, ela
ainda que aliene esses imóveis, ela será considerada não contribuinte do tributo. E com relação à alienação ou cessão de direitos sobre imóveis construídos pela pessoa física, quando ela aliena mais de um imóvel construído por ela, que esteja no patrimônio dela há mais de 5 anos, ela também não é contribuinte de IBS e CBS nessa operação. Bom, em resumo, a pessoa física vai ser contribuinte de CBS e IBS no ano calendário seguinte, quando no ano calendário anterior ela tiver com locação, cessão onerosa em arrendamento, renda acima de 240 mil, ou fizer operações com mais de 3 imóveis. Quando, nos casos de alienação ou cessão de direitos de bens, ela fizer isso com mais de 3 imóveis que estão no seu patrimônio há menos de 5 anos. Quando for mais de 5 anos, não entra nessa conta. E, no caso da pessoa física, construir e vender, quando ela vender mais de um imóvel construído nos últimos 5 anos. Ou se ela vender mais de um imóvel construído há mais de 5 anos, também não entra nessa conta. Tá? E aí a lei vai falar, no 251, parágrafo 2º, que também no próprio ano calendário, então vejam, também, né? Será considerada contribuinte do CBS e IBS a pessoa física que exceder os 240 mil de receita anual para locação, cessão e arrendamento em mais de 20%. Se ela tem 240 mil mais 20%, até mais 20%, ela passa a ser contribuinte de CBS e IBS no ano seguinte. Se ela tem 240 mil e mais do que 20% de receita com isso, ela passa a ser contribuinte de CBS e IBS já naquele ano calendário. E a lei não fala, a gente espera que o regulamento regule, até o final do ano calendário seguinte. E nos casos de alienação de direitos de bens imóveis em quantidade superior a 3 imóveis distintos e a mais de um imóvel construído pelo próprio alienante no período menor do que 5 anos da sua construção. Nesse caso, a pessoa física passa a ser contribuinte no próprio ano calendário em que esse fato aconteceu e no ano calendário seguinte, ok? Bom, na sequência, o artigo 252 vai dizer quais as operações são tributáveis pelo regime específico, quais operações imobiliárias estão submetidas ao regime específico. E aí, eu vou falar aqui, pegando outras informações que vêm lá de trás, ou lá da frente, né, melhor, e botar tudo de um jeito que vocês absorvam o máximo, mas depois vai ser necessário ir à lei, porque as informações estão todas esparçadas, tá bom? O 252 vai dizer que estão submetidos ao regime específico de operações imobiliárias para CBS e IBS, a alienação, inclusive aquela decorrente de incorporação imobiliária e de parcelamento do solo. E aí, no caso, vale lembrar que tem um regime específico para, nesses casos aqui, da garantia financeira dada na aquisição de bens, móveis ou imóveis. E a lei fala que depois, se for consolidada a propriedade do imóvel, ou seja, se não houve o adimplemento da parte financeira e o agente financeiro consolida aquela propriedade e depois vende, se aplica as regras das operações financeiras para esse ponto. Tá? 2. Cessão e ato translativo ou constitutivo oneroso de direitos reais. Locação, cessão onerosa e arrendamento, sendo a elas equiparadas as operações imobiliárias de servidão, de cessão de uso ou de espaço, a permissão de uso e o direito de passagem. Lembrando aqui que a alocação, a lei fala, né? Que a locação, cessão onerosa e o arrendamento de bem imóvel residencial não superior a 90 dias será tributado pelo regime específico de hotelaria, tá? Tem um regime próprio para hotelaria. Nos casos de Airbnb, aí, no final das contas, é isso, essas locações de plataforma. Se elas forem menores do que 90 dias ininterruptos, você tributa essa operação como um serviço de hotelaria, que é um serviço diferente, que é um regime diferente do que das operações imobiliárias, tá? 4, serviço de administração e intermediação de imóveis, é óbvio, né? E o serviço de construção civil. Então, essas operações são as operações tributadas por esse regime. O próprio 252 depois vai dizer quais operações não são tributadas pelo regime específico CBS e IBS. Permuta de bens imóveis, exceto no caso em que há a torna, né, a devolução de dinheiro, não simplesmente se trocam os imóveis. Se trocam os imóveis e uma parte entrega dinheiro à outra. Isso aí tem uma tributação diferente, não tem condição de eu ficar falando aqui por conta do tempo, sugiro vocês lerem aqui. A segunda operação não tributável, a de constituição ou transmissão de direitos reais de garantia. Veja, não são tributáveis por aqui, são tributáveis como serviços financeiros. E aquelas previstas no 252, quando realizadas por organizações gestoras de fundo patrimonial, constituídas nos termos da Lei 3.800 de 2019, para fins de investimento de fundo patrimonial. Então, ou seja, nesses casos aqui, não serão consideradas operações tributáveis nesse regime, né? Porque essas pessoas aqui têm características de não contribuinte. Então, as operações praticadas por elas não são tributáveis por CBS e IBS. E, por fim, vale ressaltar que o parágrafo 7º do 251 determina que sejam aplicadas as disposições gerais do seu título 1, quanto às demais regras não previstas pelo regime específico de CBS e IBS para operações imobiliárias. Ou seja, né, é uma regra de completude, tá bom?
Essas são as disposições gerais, o regime específico, CBS e IBS, para as operações imobiliárias. E na semana que vem a gente continua com o restante. Espero que tenha sido produtivo, que vocês tenham gostado. Vamos avante.